Boa tarde, Bruna. Nosso encontro vai ser gravado agora, tá? Já estou aqui para gravar. Primeiramente, eu queria te dar as boas-vindas, né, para o nosso primeiro diálogo formativo, né? E dizer que é um espaço de troca. Então, eu quero que você se sinta bem segura, assim, saber que é um espaço colaborativo e pensado justamente para fortalecer a sua caminhada. Então, antes da gente mergulhar nos detalhes aí do seu PDP, eu queria saber como é que você está se sentindo hoje e como é que foi essa para você a experiência de planejar e executar essa atividade de ciências com o apoio dos alunos do Grêmio. Oi, prof. Então, na realidade, já estamos fazendo isso desde o primeiro mês de estágio probatório. Então, em relação a isso, tranquilo. Eu só tive um pouquinho de dificuldade, tanto que só um pôde participar, porque o pessoal do Grêmio é principalmente alunos do médio, e muitos deles trabalham. Então, eles não conseguiram, era para ter mais uns dois, e eles não conseguiram ir. Daí foi só o Silas mesmo do Grêmio representando, mas foi isso, a minha maior dificuldade é essa, porque eles são normalmente da noite, né? Acaba que eles não conseguem interagir muito por causa do trabalho. Entendi. Quando você reviu o vídeo, quando você pensou assim na sua prática, você teve alguma percepção nova sobre esse seu trabalho que você realizou no sexto C? Em relação à primeira gravação que eu já tinha feito relacionada ao Grêmio, Isso. sinceramente, prof, eu achei a primeira mais válida. Porque na primeira eu fiz, inclusive, sobre o conselho de classe. Eu expliquei para os alunos o que era, até então eles muito não sabiam, eles achavam que o conselho de classe é para bater o martelo, reprovou ou aprovou. E Uhum. não, a gente teve uma troca, eu pude explicar na minha aula o que era, como funcionava. Dessa vez estava lá o representante do Grêmio auxiliando numa atividade. Então, não que não tenha sido válido, mas eu achei que da primeira vez eles entenderam melhor sobre quem era o conselho. Então, eu acho que, assim, se dessa vez nós tivéssemos tido a liberdade de explicar a função do Grêmio, o que é o Grêmio, porque é um mundo completamente diferente, o mundo da escola municipal para a escola estadual. E eles não sabem. E no dia a dia, os professores não têm tempo na correria, os pedagogos, então meio que eles vão descobrindo conforme a vida vai rolando. Então, por isso que eu achei mais válido da primeira, pelo fato de eu ter tido essa liberdade de explicar, diferente dessa. Mas é claro, né, de acordo com o que as rubricas pediam. Perfeito, Bruno. Então, que bom que você está bem, né? Que você já está acostumada com as práticas, com as gravações. Então, hoje nós vamos fazer o nosso primeiro diálogo formativo referente ao planejamento e observação da sua prática, que foi realizado no dia 20, sobre a temática referência docente, 7 instâncias colegiadas, na qual você optou pela proposta 2, que seria o Grêmio Estudantil, para planejar suas aulas de ciências sobre cadeias e teias alimentares. Então, eu gostaria de ressaltar que a observação da sua prática é uma oportunidade valiosa de apoio e de fortalecimento do seu desenvolvimento profissional. Então, nosso foco hoje aqui é sempre o aprimoramento contínuo. Por isso, o convite é para a gente refletir junto, né, sobre a aula que você realizou, celebrar os pontos de êxito com a mesma clareza, né, e dialogando sempre com qual seria o melhor caminho para potencializar ainda mais a sua atuação pedagógica. Nessa sessão, a nossa intenção seria como compreender como que a sua aula, que contou com a colaboração do Grêmio, teve êxito para promover esse engajamento real dos estudantes, né? Para contribuir tanto para a aprendizagem, como para a questão da frequência e a permanência deles na disciplina. Então, nós podemos começar? Então, nós são divididos em momentos, então a gente já passou pelo primeiro momento, agora no segundo momento é uma reflexão e autoavaliação. Então, assistindo a sua aula sobre cadeia e alimentar, eu notei o envolvimento do monitor, né, do Grêmio, com os seus alunos do sexto ano, e eu gostaria que você refletisse sobre 2 pontos. Como que você avalia que a atuação do aluno do Grêmio como facilitador? Você sentiu que essa monitoria aí entre pares, ela ajudou os alunos do sexto ano
a compreender, talvez, melhor o papel de cada ser vivo na cadeia alimentar? Eu acho que ajudou, prof, porque uma professora para auxiliar todas as equipes, uma turma de uns 30 e poucos aluninhos, é pouca coisa, né? Então, ele ajudou, enquanto eu estava com um grupo, ele estava com o outro, dando ali o caminho, explicando como que tinha que fazer. Então, realmente foi de grande ajuda. Perfeito. Na realidade, qualquer um que vem para nos auxiliar quando a gente tem uma turma grande, né, acaba facilitando um pouco o nosso trabalho, né, tirando o foco todo. Professora, 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 né, o tempo todo. E sobre a integração, quais que foram os principais desafios de articular esse conteúdo técnico de ciências que você pegou na aula com uma ação do Grêmio, assim, com um auxílio do Grêmio na prática de sala de aula? Na realidade, dessa vez, a minha maior dificuldade foi entender o que o PDP queria de fato. Essa foi a minha maior dificuldade. O que o PDP queria? Daí, depois das nossas reuniões e tudo mais, eu entendi, e daí a coisa foi fácil, porque daí eu já ia fazer uma atividade prática sobre teia e cadeia de qualquer forma. Que só ouvir é fácil, né? Daí a gente vê se o aluno realmente entendeu na hora da prática. Então, eu já tinha em mente na minha cabeça o que eu ia fazer com esse assunto. Como eu falei, minha maior dificuldade foi entender o que o PDP queria que eu fizesse. Ok. Na realidade, você está falando em referente à expectativa da proposta? Isso mesmo. Que é que você tinha que desenvolver uma ação ou uma aula, né, junto com o Grêmio, para contribuir para a melhoria da aprendizagem dos estudantes e o engajamento para a frequência e permanência escolar. Então, assim, qualquer ação que você fizesse, onde você colocasse os alunos para que eles se sentissem pertencentes, né, e com essa colaboração do Grêmio, estaria alinhado dentro da proposta do PDP. Você tem algum ponto positivo ou alguma coisa que você acredita que possa ser aprimorado? Se fosse refazer essa aula, eu ia tentar de novo mais alunos do Grêmio. E só um ali foi pouco, digamos assim. Mas não adianta, é difícil. Conseguir encaixar os horários do pessoal é difícil. Perfeito. Mas você acha que tinha, fora a questão de mais componentes do Grêmio para agregarem, né? Que outro ponto positivo que você consegue ressaltar, assim? Eu gostei, como eu falei, auxiliou bastante. Se o PDP tivesse me dado mais liberdade em relação ao andamento da aula, eu teria começado apresentando o aluno que estava ali e explicando o que ele estava fazendo, parte do que ele fazia, entendeu? Do Grêmio, no caso. Eu teria feito essa introdução. Se fosse numa aula normal minha, sem ser gravação. Eu teria deixado eles terem esse momento de troca para o Silas poder explicar o que é o Grêmio, como que faz, entendeu? Eu teria feito isso de diferente. Talvez isso tenha sido alguma coisa referente à proposta anterior que vocês já fizeram, né? Da qual você escolheu daí a conselho de classe. Mas seria interessante que você retomasse isso e conversasse agora com seus alunos, né? Falar, olha, o Silas auxiliou, que vocês sabem qual que é a função, e de repente, em um outro momento, até trazer ele para explicar, para eles se sentirem realmente pertencentes, para eles ficarem assim, antenados e curiosos para tentar entrar no Grêmio e fazer Já parte. Respondi, prof, sem querer te cortar, perdão. Já tive que fazer isso. Perfeito, não tem problema. São muito curiosos. Não, é ótimo, porque na realidade eu faria também essa introdução antes, né, para eles se nortearem, para eles saberem o que está acontecendo, quem é que é aquele menino, quem é que vai auxiliá-los, né? Mas perfeito. Então, nós vamos agora para a questão das rubricas, né, no terceiro momento. Então, em relação a expectativa, espera-se que o docente desenvolva uma aula juntamente com o Grêmio Estudantil, de modo a contribuir para a melhoria da aprendizagem dos estudantes, como a gente já falou. Em relação ao primeiro critério, ele foi evidenciado, onde você selecionou a turma do sexto ano C para atividade. Em relação a indicar atividades a ser desenvolvida junto com o Grêmio Estudantil, também um projeto de monitoria onde os alunos eles iam atuar como facilitadores em uma atividade prática, né, também foi evidenciado.
Selecionar a aula do RCO também, você utilizou a aula número 7 sobre cadeia alimentar do RCO, então esse critério também foi evidenciado. Relacionar a atividade com o Grêmio, com o planejamento da aula do RCO, visando a melhoria da aprendizagem. Essa interação entre os segmentos também foi evidenciada, né, que visa fortalecer a integração aí escolar, criar um ambiente acolhedor, né, querendo ou não, o auxílio do Grêmio e a aula, junto com a atividade prática, finalizando com a produção dos cartazes que você elaborou, eles vão servir de base para futuras apresentações. Isso pode estimular também a questão da expressão oral, né, a oralidade desses estudantes. Então, esse critério foi evidenciado. O critério sobre a descrição dos tópicos, você estruturou, você implementou, colocou a implementação lá em 8 etapas, né, desde a explicação dos objetivos até a exposição do mural, então esse critério foi contemplado, foi evidenciado também. Em relação aos resultados esperados, você esperava que os alunos do Grêmio desenvolvessem esse protagonismo, essa liderança, né, e responsabilidade ao atuarem como monitores, então você deixou claro isso, esse critério, então ele também foi evidenciado. Em relação à prática, agora que a gente vai analisar, o critério 1, que é a implementação da aula, né, ou ação pedagógica em parceria com o Grêmio, você atingiu o nível que atendeu integralmente, que você demonstrou a intencionalidade pedagógica elevada, sua prática demonstrou um alinhamento ali excepcional, tanto entre um planejamento docente e a mobilização estudantil. Então, ele não só cumpriu com o previsto, mas ele também transformou essa aula em um laboratório de liderança, onde uma pessoa só teve que conseguir, né, junto com o seu auxílio, conduzir aí. Então, mostra que o aluno do Grêmio realmente assumiu a responsabilidade real pela mediação do conhecimento, promoveu essa ação integrada, né, e profunda aí, de acordo com os segmentos da escola. Então, você colocou os materiais impressos, teve uma articulação consistente, colocou a questão das cartolinas, né, para ele transformar a teoria da teia em uma construção visual, né, ele tirou ali do papel, né, para demonstrar. Então, você percebeu a necessidade de uma abordagem um pouco mais dinâmica para revisar essas relações, usou a monitoria também para sanar essas dúvidas, fez a articulação da teoria da prática, que você, quando você mostrou a aula do RCO lá, e daí depois você já foi para uma atividade de modelagem física, né, que seria essa montagem dessas cadeias, você conseguiu demonstrar intencionalidade para transpor esse conteúdo, né, que saiu lá do RCO e foi para a sua prática. E o acompanhamento pós-prática, né, que você previu aí, que eu não sei se já aconteceu, porque a gente fica sempre com um gostinho de quero mais, né, a gravação é pouco tempo, mas acompanhar os resultados ali com a exposição de cartazes no mural da escola, né, que você falou que ia colocar isso, e também podia para aproveitar esse material para revisão, né, então isso... você vai acompanhando aí a questão da expressão oral e a fixação do conteúdo. Então, para a gente fechar a questão da prática no critério 1, eu queria fazer te provocar, né? Assim, durante essa dinâmica dos grupos ali, você percebeu a mediação do monitor. E houve algum momento em que você precisou intervir para que o conceito científico estivesse correto, ou para que ele conseguisse realmente conduzir com autonomia? No caso, o aluno do Grêmio, é isso? Isso. Então, na realidade, quando eu combinei com ele, ele até perguntou, prof, mas eu vou ajudar em quê? Eu peguei e expliquei para ele. Ele, meu Deus, não lembro nada de TI e cadeia. Daí ele estudou para ajudar na aula. Olha que legal, ele estudou para ajudar na aula, porque ele me perguntou o que ele ia fazer, né? Daí ele, oxe, meu Deus do céu, como que eu vou ajudar num negócio que eu nem lembro? Daí ele estudou. Perfeito, obrigada. Pensando na continuidade, com essa experiência que você teve com o Grêmio, né, a gente sabe que ela pode ser expandida para outros temas um pouco mais complexos em ciências, além de teias e cadeias alimentares. Você acha que isso você consegue fazer com que isso ocorra, expandir para outros assuntos onde os alunos têm essas dificuldades recorrentes?
Então, eu sempre, é que acaba que é muito corrido, né? Mas eu sempre tenho o hábito de ver o teórico, e nem seja com atividadezinhas, ou às vezes até um vídeo, mas eu sempre tenho o costume de explicar pelo menos de 2 formas diferentes, para ter certeza que eles entenderam. Que é aquela coisa, né? Nem todo mundo aprende da mesma forma. Então, já é uma prática que eu tenho, sempre que possível. Perfeito. Então, você acha que, mas você poderia dar essa continuidade, pedindo auxílio do Grêmio em outros conteúdos, talvez? Digamos que você Sim. desse aula de manhã, Uhum. onde eles seriam mais presentes. Eu ia pedir, sim, até porque eles gostam, né, de participar, de estar envolvido, se sentirem úteis. Porque tem escola que o Grêmio, isso, elegeu o Grêmio, isso, pronto. Uhum. Daí, né, como a profeta falou, vai fazer uma festa, vamos envolver o Grêmio. Então, tem bastante alunos do Grêmio de manhã. Eles conseguem, alguns conseguem vir de manhã e serem monitores, alguma coisa assim, eu não lembro certinho o nome, não é monitor, mas eu não lembro, não é. Então, se fosse em outro momento, em outro período, eu ia com certeza pedir ajuda deles. Perfeito, obrigada, Bruna. Então, em relação ao critério 2 da sua prática, que é a utilização de metodologias pedagógicas, né? Você utilizou a metodologia de monitoria entre pares, você conseguiu integrar o Grêmio Estudantil como cofacilitador aí, né? Isso promoveu um engajamento, porque os alunos do sexto ano, eles não foram só os receptores da informação lá, mas eles também acabaram construindo ativamente esses modelos de teias e de cadeias alimentares. Então, no vídeo dá para observar você constantemente andando pela sala, sanando as dúvidas e os questionamentos dos estudantes. Então, em relação ao protagonismo, né, o desenvolvimento ali da autonomia, foi evidenciado em 2 frentes. Primeiro, no aluno do Grêmio, que exerceu liderança e responsabilidade, né, de sozinho conseguir ensinar aí, e nos alunos do sexto ano que também tiveram essa autonomia para montar as suas próprias teias, as suas próprias cadeias, organizar os seus cartazes, né, com base no conhecimento prévio que você via passado, nos conteúdos do RCO. Então, essa dinâmica de grupo que você estabeleceu aí criou um ambiente de corresponsabilidade. Então, cada um é responsável por uma coisa, por uma parte da teia. Então, para garantir que o produto final, que o cartaz, ele fosse um esforço coletivo e não só individual, né, que você poderia ter pedido para eles fazerem no caderno deles, né? Então, uma das coisas que eu acho que você atendeu integralmente esse critério também, que essa sua prática demonstrou essa articulação entre o teórico, né, da ecologia e a mobilização desse protagonismo juvenil. Então, você converteu toda essa aula teórica em um espaço de construção colaborativa. Quando eles utilizam lá as figuras dos animais para montar os cartazes, foi o que deu para a gente perceber, que você havia comentado comigo, né? Eles estão manipulando o conhecimento, né? Está saindo da abstração, está saindo do imaginário para ser uma representação concreta desses ecossistemas, né? Então, você acaba identificando aí a dificuldade deles, né? De saber o que é um produtor, o que é um consumidor primário, consumidor secundário, e conseguir distinguir essas redes aí, essas interações de uma teia ou de uma cadeia. Então, a colaboração do Silas fez com que isso também rompesse essa passividade da sala de aula, né, da aula tradicional. Então, você tirou os conceitos lá do RCO e fez toda essa mobilização. Então, quando o Grêmio solicitou para eles mediarem, né, você fez com que eles também exercessem autonomia na tomada de decisão. Ele foi estudar, né? Então, ele conseguiu fazer essa interação aí na prática com os estudantes. Então, além do engajamento ativo, né, o conhecimento ele deixou de ser uma informação estática lá no livro para se tornar realmente uma construção palpável, significativa, tá? Foi evidenciada aí na capacidade desses estudantes deles explicarem, na capacidade desses estudantes deles colocarem, que você falou que eles iam lá depois explicar para os outros, que vocês iam colocar na sala, né? Tanto a questão do fluxo de energia, até mesmo o equilíbrio ambiental, que isso é extremamente importante para eles conseguirem distinguir.
Bom, estamos nos encaminhando para os momentos finais, né? É o nosso quarto momento, onde eu vou colocar algumas proposições para você. Sobre a estratégia de montagem de cartazes, que você utilizou as figuras, né, impressas depois da cartolina. Foi uma excelente escolha para tornar esse conceito visual e tátil, como eu já falei anteriormente, né? Mas uma sugestão para uma próxima etapa, talvez seria você propor um desafio do desequilíbrio ambiental. Então, tá todos os cartazes prontos lá. Aí você pega e retira uma figura daquelas. Uma figura específica, tipo um predador, talvez, ou decompositor, né? Ou risca lá no cartaz, e daí pergunta qual que é o impacto que esse animal, né? Que essa figura específica ia causar nas outras espécies, né? Então, isso vai reforçar a compreensão de que a teia ela é um sistema interdependente, né? Então, ela não é só uma colagem, uma simples colagem de fotos lá. Então, e o que isso acarretaria? Então, talvez essa seria uma estratégia diferenciada para você continuar, ou até mesmo para você reforçar os conceitos quando você for fazer uma avaliação. Em relação à mediação do Grêmio, né, eles ajudaram lá na organização ele ajudou na organização das figuras. Talvez, num próximo momento, ou em uma outra atividade que você for utilizar com o auxílio de alguns outros estudantes, até mesmo se você escolher os monitores, que a gente sempre sabe que na sala de aula a gente tem aqueles que se destacam mais, que podem trabalhar como monitores, auxiliando os próprios colegas, né? Criar um guia de perguntas desafiadoras, sabe? Onde que cada um vai colar um animal, então eles podem perguntar para os colegas, esse animal ele produz alimento ou ele precisa comer outro ser vivo, né? Então talvez eles mesmos possam dar essas instruções, né? Então isso também vai fazer um fortalecimento aí do papel como mediador e não só como um ajudante em sala de aula. Em relação à melhoria da aprendizagem, né? Uma sugestão ou um combinado seria que depois que você confeccionou os cartazes e corrigiu, que eles sejam utilizados por uma galeria itinerante. Você ficou de colocar no corredor, era isso, né? Isso, prof, que no momento lá no corredor é onde a gente tem para expor. Que lá tem cerâmica, daí não tem problema colar, não estraga nada. Então a escola pede para que qualquer coisa que tenha que expor seja no corredor da escola, justamente porque a parede foi feita para isso, daí lá na ideia deles. E por causa da obra também, não tem muito lugar. Perfeito. Você poderia levar até esses cartazes. Tem uma escola que fica, às vezes, as escolas estaduais funcionam junto com as escolas municipais, né? As estaduais e as municipais próximas. Levar esses cartazes para as turmas do quinto ano, para escolas vizinhas, realizar uma breve explicação, fazer com que eles treinem a questão da oratória também, né? Explicar, quando o estudante ele explica o que ele aprendeu, ele consegue consolidar o conhecimento dele de uma forma mais, internalizar, né? E consolidar esse conhecimento. Para diversificar o uso das figuras, eu acho que eu tinha até comentado com você no nosso planejamento, né? Falei que daria para você colocar as figurinhas, daria para você fazer aquela dinâmica do barbante que você joga, e ele é um animal, outro é um animal, e vai fazendo a ligação na cadeia, mas dá para você usar uma ferramenta digital, que é uma coisa que eles amam, que é o Canva for Education, né? Então, lá eles podem criar as coleções de animais, pode até os animais da região, né? Ou até mesmo numa aula futura, num laboratório, montar essas teias, essas cadeias digitalmente, e daí eles conseguem também unir o letramento digital ao conteúdo de ciências, e eles amam, né? Bom, nós estamos já nos encaminhando para os últimos momentos, e eu queria perguntar para você se você tem alguma situação, alguma coisa que você queria complementar, que você gostaria de deixar evidenciado, que às vezes
no próprio vídeo a gente não consegue, né? Como é um corte, né? Eu faço em cima daquele corte. Então, talvez eu até comentei com você alguma coisa que você fez e não ficou evidente naquele momento. Então, caso você queira, nesse momento, falar alguma coisa em relação à sua prática, ou comentar alguma coisa em relação aos combinados ou às sugestões que eu coloquei, você fica à vontade. Não, prof, não tem muito, assim, o que dizer. Eu até ainda combinei com eles de 2 aulinhas para não precisar fazer nada correndo, nada atropelado, como eu falei, eu quero um negócio bem feito. E daí nós vamos finalizar ainda, né? Porque eu estou fazendo com todos os meus textos, numa segunda aula. Então, pedir aí para uma aluninha responsável da equipe levar para poder finalizar, e daí eles conversarem com a turma, mostrar o que fez, o porquê, e daí expor. Então, a gente ainda não finalizou a atividade. Então, basicamente, estamos naquele passo ainda. Perfeito. Então, eu acredito que a sua experiência vai inspirar outros colegas que têm dificuldade em trabalhar ainda com essa parceria, né? Mas obrigado pela sua dedicação. Eu quero reforçar que o seu planejamento está muito bem estruturado, demonstra um avanço bem importante na questão da sua prática docente, e ver assim, a questão do engajamento tanto do aluno do Grêmio quanto dos seus alunos, né, realizando lá a atividade, mostra que você está no caminho certo. Então, parabéns, conte comigo para a gente continuar nesse processo aí de reflexão e aprimoramento. Um abraço e até nosso encontro de socialização. Vou deixar para vocês só uma sugestãozinha lá na nossa agenda, onde eu agendei o horário, uma sugestão de alguns materiais para enriquecer lá a questão da simulação PET, alguns textos e um modelo de infográficos do campo. Tá bom? Tá bom, obrigada, prof. Muito obrigada, Bruna. Até mais. Tchau. Tchau.